todo o sofrimento, toda a angústia que Jesus viveu. Aqui foi onde ele foi capturado, aqui foi onde, ele se reuniu, ele se decepcionou com seus discípulos quando ele pediu para que eles pudessem ali estar em oração juntamente com ele, e os seus discípulos, que eram seus amigos, que caminhavam com ele, que viam tudo que ele tinha feito, não puderam ficar acordados por 3 vezes, né? Dormiram. Então, para mim, esse lugar diz muito. Diz muito porque muitas vezes eu me coloco no lugar daqueles discípulos. E eu penso, cara, quantas vezes Deus já não me pediu para que eu não vigiasse, para não cair em pecado, e eu simplesmente dormi, eu simplesmente deixei passar e talvez tenha decepcionado a Cristo. Mas eu quero ler com vocês o que está escrito lá em Marcos 14:32, se você puder abrir o seu WhatsApp aí, o seu aplicativo da Bíblia. Diz assim: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a se sentir-se tomado de pavor e de angústia. É estranho, né? A gente vê Jesus, uma pessoa tão forte, uma figura tão poderosa, cara, angustiado por conta de alguma coisa, né? E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio a terceira vez: ainda demais, ainda dormis e repousais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Se nós lemos no relato de Lucas, além disso tudo aqui, ele relata que Jesus suou sangue. Foi nesse lugar aqui que Jesus suou sangue, que o seu sangue caiu nessa terra aqui. Mas tudo isso eu quero lembrar um pouco para vocês onde tudo começou. Tudo começou no Éden. Nós acabamos de sair do lugar onde o Lamartine lá mostrou ali onde era o Éden, né? Onde foi relatado. E no Éden foi o plano original de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles planejaram para que o homem tivesse plena comunhão com ele, para que o homem jamais precisasse se separar da presença de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. E ali houve uma quebra de confiança, houve uma quebra de vários relacionamentos. Dentre os relacionamento entre a criatura, Deus e o Criador, e a criatura e a criação. Houve a quebra também de relacionamento entre o homem e a mulher, porque a partir daquele momento a confiança ela se perde. Adão aponta para Eva, a culpa é da Eva, e fica aquele negócio estranho, aquele clima tenso. A partir daquele momento, a maldição entrou no mundo por conta de uma desobediência, por conta de um jardim. Mas Deus é tão misericordioso que foi no jardim do Getsemane que essa relação entre nós, filhos, e o Pai foi restabelecida. Porque enquanto Adão ele decide desobedecer, segundo Adão, que é Jesus Cristo, decide obedecer e prontamente, espontaneamente, entrega a sua vida na mão daqueles soldados. Ele diz lá em João 10:17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de Deus. O que eu quero te falar aqui nesse lugar é que quando nós paramos para entender um pouco mais da história de quem Jesus foi, esse lugar aqui ele é ponto crucial no restabelecimento da comunicação entre a humanidade, entre a criação e o Criador. Foi nesse lugar aqui, quando ele diz que ele suou sangue, isso não é algo de forma figurativa, foi algo que de fato aconteceu. É um processo que eu já disse algumas vezes, que se chama hematidrose. Esse processo nada mais é que por conta da tensão, e a Bíblia relata, por conta da ansiedade, por conta do nervosismo, por conta da pressão que Jesus estava sentindo, os seus vasos sanguíneos se romperam. Então,
saíram pelos poros capilares do seu corpo, se misturando com o suor. Isso fazia com que todo o seu corpo ficasse extremamente sensível. Outro dia eu estava lendo um relato da Unicamp, pouquíssimos casos na história da humanidade foram encontrados. Em toda a história do Brasil, talvez um caso de uma criança que teve esse mesmo problema. Estou falando quantas bilhões de pessoas já não passaram pela história do Brasil. Então Jesus sou sangue. E Jesus disse, se possível, afasta de mim esse cálice, contanto não seja feito aquilo que eu quero. Não seja feito aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem. Ou seja, Pai, eu estou aqui. Se a sua vontade é que eu passe por tudo isso, para que eu consiga atingir o propósito que o Senhor criou para mim, eis-me aqui, eu estou pronto. E o meu ponto de reflexão é que se nós somos cristãos, e ser um cristão significa ser pequenos cristos, nós temos que abrir mão da nossa vontade e fazer aquilo que Deus espera com que nós façamos. Jesus nesse lugar abriu a vontade própria que ele tinha, que talvez de se livrar daquele sentimento, para que Deus pudesse ser exaltado através da vida dele. Quantos nãos você tem dito para o Senhor? Sabe, olha para esse lugar. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O sacrifício que Jesus fez por você, o que você tem feito com algo tão precioso que Ele colocou em suas mãos? Viver isso aqui, gente, só faz sentido se nós pararmos a brincadeira de ser cristão. Se nós levarmos o Evangelho a sério, entender o que aconteceu nesse lugar aqui, mudou a sua vida, mudou a sua história, mudou a minha história. Se nós estamos aqui hoje é porque um dia Jesus Cristo pisou nesse lugar, talvez exatamente no lugar onde você está, e orou para que Deus pudesse cumprir a vontade dEle através da vida de Jesus. E foi assim que aconteceu. Eu não posso continuar, fazer toda a continuação, porque nós vamos até outro lugar e essa história continua. Aqui foi o começo. Mas essa história continua, ela passa por outros lugares, ela passa por outras atitudes de coragem, mas nesse lugar, Cristo operou mais um milagre. Mais um milagre Jesus operou nesse lugar. Porque quando então soldados chegam para capturá-lo, Pedro tira sua espada, corta a orelha daquele soldado. O que ele fala? Cara, não, peraí. Ele pega a orelha e ele simplesmente restitui a orelha daquele soldado. E ali todos puderam ver como ele era poderoso. Mas mesmo assim, a religiosidade, a cegueira espiritual fez com que aqueles homens pegassem a Jesus e levassem Jesus para que ele fosse julgado e então posteriormente condenado. Então a minha oração no dia de hoje é para que toda cegueira espiritual que talvez você esteja vivendo na sua vida, ela possa ser quebrada por terra, ela possa cair por terra, ela possa ser quebrada. E para que você olhe para Jesus e entenda não uma figura frágil, mas alguém poderoso que sofreu por você, que carregou uma cruz para que você não precisasse carregar, para que você não pudesse ser crucificado, para que você não precisasse sofrer o que ele sofreu. Ele se afastou um certo tempo de Jesus, porque a Bíblia relata que Jesus, Pai, porque me abandonastes? Aquele foi um sentimento genuíno, foi algo que aconteceu. Por quê? Porque o pecado da humanidade estava sobre ele. Mas ele absorveu esse pecado para que nós nunca mais precisássemos nos afastar da presença de Deus. E hoje você está num lugar onde você pode fechar os seus olhos e orar e clamar: Senhor, eis-me aqui. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Você tem planos, você tem sonhos, isso é ótimo. Mas deixa que Deus te guie para os passos que Ele tem para você. Para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Assim como se cumpriu através da vida de Jesus, quando Ele decidiu obedecer nesse jardim. Que se cumpra na sua vida também. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já frequentam a igreja, já são convertidas, já entregaram o seu coração para Jesus. E aqui eu não estou falando de uma religião, eu estou falando a respeito de um relacionamento íntimo e puro com Jesus. Não é a religião que salva. O que salva é o relacionamento com Jesus, é reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. A palavra de Deus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão a mim. E a maior mentira que tem sido dita nos últimos tempos é que todos os caminhos levam a Jesus. Todos os caminhos levam ao Senhor. O seu lugar está garantido. Eu quero te falar que não está garantido. A menos que você entregue o seu coração. A menos que você fale com a sua boca.
Confesse com a sua boca, aceite no seu coração que Ele é o Senhor e o Salvador da sua vida. E eu quero te dar a oportunidade hoje, talvez você nunca tenha feito essa oração, de você levantar a sua mão. E eu quero orar com você. É muito provável que você já tenha feito isso. Mas se você deseja, talvez confirmar, talvez você tenha uma ponta de dúvida, se realmente o que você fez foi algo genuíno, algo verdadeiro, eu quero te dar a chance de você entregar o seu coração para Jesus. Porque todas essas experiências que nós estamos vivendo neste lugar só faz sentido se Ele for o Senhor da sua vida. Se Ele for o seu Salvador. Se Ele for as respostas para os seus problemas. Se Ele for realmente tudo o que você precisa. Se você deseja colocar o Senhor no centro da sua vida, esse é o momento que você precisa levantar a sua mão e falar: Senhor, eis-me aqui. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Não? Você deseja fazer essa oração? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela sua vida. Eu queria pedir que você que fez essa oração, que você pudesse vir aqui à frente. Nós não estamos na igreja, mas eu acho que é importante. Eu acho que é legal. Se você deseja fazer essa oração de entrega, uma entrega genuína, uma entrega verdadeira, esse é o tempo, esse é o dia que o Senhor fez. E eu queria falar para vocês que já fizeram essa oração, que acho que deu tempo de brincar de ser crente. Isso não é um trabalho do apóstolo Lamartine, do pastor Diego, da apóstola Lilian, de qualquer outro pastor Israel. Esse é um trabalho nosso como igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Outros dizem, na verdade eu acredito que a original é indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. É o seu papel. Você terá acesso a pessoas que eu não tenho. E você responderá por todas as pessoas que passarem na sua frente, passarem no seu caminho, e você não falar de quem é o verdadeiro Salvador. Você prestará conta a Deus um dia, pelas coisas que você fez, pelas coisas que você deixou de fazer. É tempo de acordar, gente. É tempo de parar de brincar de ser crente. Ir à igreja domingo, sentar e assistir. Não, cara, é mais do que isso. É dar um passo e falar: Senhor, eis-me aqui. A minha vontade é ficar sentado em casa, mas eu quero fazer a sua vontade. A minha vontade é me omitir porque eu não sou bem eloquente, mas eu quero fazer a sua vontade. E o que Deus espera é um coração disponível. Ele não espera alguém pronto, Ele espera a disponibilidade do seu coração. E Ele te capacita durante o processo. Amém? Vocês que estão aqui, eu queria pedir que vocês colocassem a mão no coração e que vocês repetissem comigo essa oração assim: Senhor Jesus, hoje eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Eu confesso, Jesus, que o Senhor é Deus. Eu te agradeço pelo seu sacrifício. E eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados. Que o Senhor limpe a minha mente, limpe o meu coração e purifique os meus lábios. E purifique os meus lábios. E que eu possa ser usado como um farol para brilhar a sua luz. Escreva o meu nome, Jesus, no livro da vida. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Amém.